que você tira a espuminha do microfone? É pra não dar ruído. Amor, agora eu tô falando aqui, tá? Começou. Agora todo mundo te escuta agora. Todo mundo. Ei, Jade! Tô vendo o compadre lá, Jade, que você me indicou, padre Evandro. Tá me escutando? Jade, vocês estão me escutando? Obrigada, Jade. Ei, Simara. Adriana. Simara, chama o Valdir aí pra mim, porque senão ele atrasa. Rosilene. Ei, minha linda. A Jaque. Ei, Jaque, que bom que você tá aqui. Linda. Saudade de você. Olha, minha Rosi. E pessoal, nós estamos nessa maratona, né, de live falando sobre as questões psicanalíticas. E na próxima semana nós vamos estar fazendo a maratona para falar sobre as questões da mulher e da mãe também. Então, semana que vem teremos aí pessoas, né, para poder Valdir, eu mandei uma solicitação para você no direct para você me aceitar. Aceito pra gente fazer ao vivo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também. Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá baixinho o seu som, preciso que você coloque mais alto. Ou você tem microfone? Tem, vou pegar só um minutinho. Você fazer o favor de colocar. Então, pessoal, semana que vem nós vamos estar com uma maratona aqui com várias pessoas, com temas engraçadíssimos, assim, mas ligados realmente à questão da mulher, né? Nós vamos estar falando com os nossos psicanalistas, né? E os nossos aspirantes também, psicanálise. Um dos temas eu acho muito legal é espelho, espelho meu. Existe uma mulher mais bonita do que eu. Vamos também estar falando sobre mães protetoras. Vamos ter, assim, vários temas super interessantes, né? Ligado tanto à posição da mulher, agora melhorar, quanto à posição da mãe, tá? Então, assim, vai ser muito interessante. A semana inteira nós vamos ter vários temas, inclusive nós vamos soltar só um fly.
falando de todos os temas, né? E com as pessoas que vão estar contribuindo. Nosso objetivo mesmo é desmistificar alguns conceitos, trabalhar essa questão mais social mesmo, né, da psicanálise, do conhecimento mesmo. E sabemos que as pessoas estão muito adoecidas, né? Né, Valdir? Com certeza. Bastante. Muito adoecidas, né? A sociedade está muito adoecida. Então, precisamos primeiramente de Deus. Inicialmente, não tem nem como conversar sem falar, né, de Deus, né? E depois... Uhum. Aumenta seu som aí, Valdir. Um pouquinho. Então? Se for mais próximo, fica melhor? Eu acho que falar mais próximo fica melhor. Aí. Mas tá um som bom, tá legal. É o volume mesmo. Esperando o pessoal entrar, a gente vai conversando aqui até o pessoal entrar, né? Enquanto, gente, assim, foi muito engraçado, né? Porque nós tínhamos pedido uma pessoa para poder fazer, mas aí aconteceu um imprevisto, a pessoa não pôde. E aí o Valdir é uma pessoa assim, né, que sempre está falando, mas ele gostaria muito de falar para você sobre TDAH. Então, enquanto o pessoal não entra aí, Valdir, vou satisfazer o seu desejo. Seu desejo reprimido de falar sobre TDAH, né? Então, deixa eu apresentar você, então. O Valdir, ele está conosco no Sumos desde 2014, tá? E ele é um psicanalista de data, quer dizer, ele tem a credencial para poder estar ensinando para os alunos, porque o tempo que ele está conosco já. E ele é o diretor, né? Ele é o diretor da Sociedade Psicanalista de Pará de Minas. Está fazendo um trabalho maravilhoso, um resgate lá, assim, incrível. Tem visto os alunos aqui presenciando como que os alunos lá estão crescendo, né? E o Valdir, além de tudo isso aí, né, que eu falei para vocês profissionalmente, o Valdir, ele é meu amigo, né? Ele é o meu amigo pessoal, um companheiro, né? Então é uma pessoa que a gente fica até emocionado de falar, que não tem palavras para a gente descrever o companheirismo nosso, né? Eu e o Valdir somos muito companheiros. Deve ser porque tem as mesmas patologias, a gente entende bem um ao outro. Né, Valdir? Né? Então, esse aí é o Valdir. E, como eu escrevi para vocês lá, né? Posso chamá-lo de doutor. Sim, porque o doutor é um título. Sim, né? Doutorado. Mas as pessoas chamam os advogados de doutores, os médicos de doutores, né? E por que não o psicanalista, que é o médico da mente, que comanda tudo, não chamar de doutor? Não é verdade? Por que não? Principalmente quando a pessoa lida, para mim a pessoa lida com doutor, a palavra doutor, quando ela é humilde para aceitar aquilo. Não é verdade? O conhecimento, se ele não me faz mais humilde, mais tranquilo para ser uma pessoa melhor, ele não serve para nada. Ele é só um título, né? O conhecimento tem que me fazer ajudar a lavar os pés dos outros. Obrigada, Cetileuza. Valdir, você está tendo a presença da diretora da revista Gospel. Olha, que chique. Né? Aí, aproveitando, satisfazendo o desejo do Valdir, gente, ele vai falar uns 5 minutinhos aí para você, né? Então, o pessoal entrar sobre transtorno de déficit de atenção, né? Que eu acho que foi uma descoberta. Ele foi para psicanálise por causa disso, né? Fala aí, Valdir. Tem uns minutinhos, hein? Olá. Depois a gente vai falar mais, ok. Boa tarde a todos. É um
estar aqui com vocês, com a doutora Janise. Tolerar realmente o déficit de atenção que eu tenho foi descoberto através da doutora Janise, alguns anos atrás. E logo quando eu descobri isso, eu visualizei quantas coisas que eu poderia ter feito diferenciadas quando criança, se os meus pais tivessem descoberto isso. É algo que hoje nós visualizamos entre 5% a 8% da população de crianças com esse déficit de atenção. Não é de hoje que tem esse estudo. Ele foi descoberto mais ou menos em 1902, quando eles começaram a descobrir esse déficit. Fala mais alto um pouquinho, Valdir. Ok. Então foi descoberto mais ou menos em torno de 1902. E nós vimos hoje como é importante essa situação de querermos... Mais alto, Valdir. O pessoal tá... Aumenta o volume do seu som, do celular. Que ninguém está te escutando. O som do seu celular. Uhum. Não, ninguém está escutando. E agora ficou melhor? Não, perfeita. Perfeita. Só um minutinho, Valdir, que eu queria agradecer a participação de uma pessoa aqui que tem sido uma pessoa maravilhosa também na minha vida, que para mim é o doutor do amor, que é o pastor Roberto Xavier. Queria dizer para vocês que a gente não tem palavras, nós o somos, pastor Roberto Xavier, para agradecer o Senhor e para dizer o tanto que o Senhor nos ajudou a chegar aqui. Sabe que o Senhor é eterno nas nossas vidas. O Senhor é uma pessoa que não tem... acho que a gente não dá conta nem de falar do Senhor, porque a gente se emociona muito. O Senhor, para mim, é o pastor do amor. O seu amor pelas pessoas e por mim, a forma que o Senhor me acolhe o meu ministério no Sumos, nosso ministério. Não tenho palavras. Só, como diz Freud, só sentindo. Só sentindo, né? Pode falar, Valdir. Mais alto. Tá pouco, tá, aquela hora tava bom. Valdir. Aquela hora, Valdir. Oi. Agora ficou bom. O pastor Roberto foi alguém que me ajudou muito na psicanálise, foi através dele, da pastora Eliane, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu agradeço a ele muito por tudo que ele fez e tem feito aí na Igreja do Batista do Guarani. Seu som tá falhando um pouquinho, amor. Tá mexendo aí, nós vamos aprendendo. Vamos que vamos. Agora fala. Agora ficou jóia, né, pessoal? Vai ajudando a gente aí. Tudo novo, viu, gente? Então, o Valdir, ele descobriu que ele tinha o déficit de atenção, né? Mas como que ele descobriu que ele tinha o déficit? Como é que foi, Valdir? Luciana, né? Com a Luciana, que também tinha problemas com psicóloga, a questão dela, toda do psique dela. E foi através do pastor, da pastora Eliane, pastor Roberto e da pastora Eliane, na Igreja Batista da Lagoinha. Nós conhecemos a Janise já há um tempo atrás e decidimos, com isso, íamos até você. E lá nós descobrimos, e você começando a conversar comigo, descobriu o déficit de atenção que havia em mim e mandou um livro bastante interessante para esse livro. Provavelmente eu teria dificuldades de aceitar, como muitas pessoas têm dificuldade de aceitar esse déficit de atenção. E é um livro que muitas vezes eu volto a ler, porque é algo que é do meu cotidiano. E eu tenho alguns pacientes que também têm déficit de atenção. E para ajudá-los... O que é déficit de atenção, Valdir? Você tem mais 3 minutinhos. Déficit de atenção, nós temos
na realidade, os nossos 3 sentidos, né? Nós temos as partes... Encaixa o seu microfone mais. Eu estou sem microfone. Colocado já para ver se ajuda. Oi, melhorou? Demais. Então, ótimo. Então, nós temos o nosso cérebro direito, esquerdo e o frontal. E nesse contexto, o nosso cérebro frontal, ele tem dificuldades dessa questão de localização, de distanciamento. Quando a pessoa é muito ansiosa, ela tem problemas seríssimos de estar sempre querendo correr, brincar demais. Ela é imperativa e não consegue se conter num próprio local. Então, nós temos aí o TDA, que é o déficit de atenção, que você tem dificuldade de dar atenção a uma só, ter foco através do nosso cérebro frontal. E isso é que nos dá foco, essa parte nossa, né, que vai nos dar direcionamento, vai nos dar foco a ouvir, a ver. E com esse distanciamento que há através da amígdala, que é a que liga os nossos cérebros, os nossos 3 pontos de cérebros principais, o direito, o esquerdo e o frontal, nós temos essa dificuldade dessa atenção. E muitos têm também o TDAH, que é a atenção misturada com a hiperatividade, que dificulta ainda mais essa criança ou adulto a se conter e ter foco em um só ambiente. Isso atrapalha em todos os sentidos da vida. No estudo começa, é onde é a primeira descoberta, porque a criança tem grandes dificuldades de lidar dentro de sala de aula, tendo a atenção toda ao professor. E isso foi um contexto que atrapalhou muito na minha fase infantil, porque eu tomei 3 bombas na época, e realmente eu sabia todo o contexto da escola, mas quando chegava na prova, eu não conseguia colocar, eu não tinha foco para estar ali falando sobre aquilo. E muitas coisas aconteciam ali que eu, às vezes, ajudava os meus amigos a entender a matéria dada em sala de aula. Mas quando eu estava só eu e a prova, todas as coisas que estavam externas ou internas em sala de aula tomavam minha atenção, fazendo assim com que eu tivesse dificuldades de apresentar um bom escrito, uma boa prova. Na fase adulta, isso tem um contexto profissional, onde a pessoa não consegue ter o foco ali numa administração melhor, no contexto de estar focado só naquele determinado produto. Ele sempre quer ter várias coisas ao seu alcance. E quando você divide muitas tarefas, você acaba se frustrando em todas elas. E é o maior alto índice, né, de separação, né, Valdir? Exatamente. No caso, já passei... Porque não dá conta, né? Com certeza. É uma questão no casamento, ela é difícil para a pessoa que está conosco, porque essa pessoa tem grande dificuldade nos sentimentos e nas emoções, de expressar isso, e tem dificuldade de lidar com aquelas questões que são cotidianas dentro do lar. Arrumar, passar, ter horário, tudo isso, o déficit de atenção atrapalha muito nessa questão quando você se contribui ao matrimônio, no matrimônio. Tanto o esposo quanto a esposa tem de saber muito sobre isso. A família tem de ajudar em si. E quando nós temos essa dificuldade, não sabemos que ainda temos esse déficit de atenção, fica pior ainda o quadro da questão do casamento ou mesmo familiar. E as financeira, né, também. Financeira também, que você não consegue ter foco, você distribui seu dinheiro, você não sabe para onde esse dinheiro vai, você não consegue administrar esse dinheiro. E toda a família, quando nós conhecemos os casos, quando criança, tem que saber, e tem que saber também lidar com essa pessoa. A criança que tem esse déficit de atenção, ela tende a ser um pouco priorizada, porque essa pessoa ela tende a ter uma distração o tempo todo. Se perder no shopping, se perder na praia,
dentro de casa, se ela não for sempre chamada ao convívio familiar, ela tem uma facilidade muito grande de se abster daquele ambiente familiar, ficar isolada. Então, isso para mim foi muito importante quando a doutora Janise realmente descobriu, e agradeço a ela por ela ser essa pessoa na qual descobriu em mim o déficit de atenção, como também ser a minha mestra até hoje, e tanto me ensina. E se, graças a Deus... E hoje, o pastor Roberto por ter contribuído, né? Sim, a Deus, primeiramente. Vamos chamar o pastor Roberto para fazer uma live com a gente, né, Valdir? Com Ele é responsável certeza. por muitas bênçãos nossas, né? É verdade, com certeza. Uhum. Então, Pois é, pessoal. A gente pode marcar com o Valdir, porque ele tá doido para falar sobre isso, sabe por quê? Porque como a vida dele, né, mudou muito, né? A vida dele mudou muito, ele gostaria muito. O nome do livro, gente, é Tendência à Distração na Fase Adulta. Aqui, Tendência à Distração na Fase Adulta. Isso. Tá dando para ver aqui? É um livro... Levanta mais um pouquinho, Valdir, por favor. Sim. Isso. Okay. É um livro escrito... Isso. Obrigada, Valdir. É um livro escrito por dois neuropsiquiatras de Harvard que têm um problema e que se especializaram em tratar pessoas que têm esse problema. Porque, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, eu tô aqui, eu sou míope. Ah, Janise é míope, né? Ah, Janise porque ela usa óculos. Ah, a pessoa tem problema de pressão alta. Aí ela tem que tomar remédio. Não é verdade, Valdir? Ah, ela é diabética. Mas quando a pessoa tem um problema aqui, que ninguém vê, ninguém quer acreditar. E hoje né? Fala que é falta, né, de mais problemas. Oi, filho. E hoje é um problema que nós estamos vendo, né, na questão familiar. E ele é uma questão fácil de se resolver quando nós temos esse conhecimento. E às vezes distancia tanto essa criança de ser realmente muito melhor na escola, de ter uma presença melhor dentro do lar. E isso eu falo pelas questões que aconteceram na minha vida, quando criança, quando jovem, quando adulto, quando casado. Nós vamos marcar uma live com você para falar sobre isso, tá ok? Acho que o pessoal vai gostar muito, porque dá um problema de trabalho e tal. Valdir, nós estamos falando aqui hoje sobre a função. A função do homem, não é verdade? Sim. A função do pai e a função do filho. Porque eu acho que as pessoas, eu observo muito no consultório, que as pessoas não entendem qual que é a função. Não é verdade? Verdade. Elas ficam perdidas quando casam e se tornam maridos, funcionais e pais, né? E isso vai trabalhando com a pessoa. E tem pessoas, na ótica freudiana, que nós vamos estar falando aqui para vocês hoje, que não dá conta com essa lida, né? Fica disfuncionais. Não é verdade? Verdade, Anilson. O que você poderia nos ajudar, né? Contribuir aqui conosco para falar sobre o papel do marido, do pai, nessa ótica psicanalítica freudiana? Bom, nós vamos dividir em 3 partes, que primeiro é o homem. Esse homem, nós temos essa facilidade quando nós temos a presença, ou segundo Lacan, juntando aí Freud e Lacan, com o nome do pai. Quando não é Édipo, nós temos a fase oral, a fase anal, a fase fálica. Quando esse Édipo é fechado tranquilo, quando o pai apresenta ele, quem ele é, através da mãe, que faz essa apresentação, o pai, então, ele legitima esse homem, porque ele começa a colocar neste homem, ainda criança, até os 8 anos, o limite, a segurança, a proteção, o cuidado que ele tem de ter com ele mesmo e para com o outro. Então esse homem começa a virar homem ali a partir desse Édipo fechado, tranquilo, onde o pai é apresentado e o pai coloca limites nessa criança, através dos controles dos sentimentos e emoções que essa criança tem de ter. Essa fase aí começa
a aprimorar. E o pai acaba essa função do pai aos 8 anos, 9 anos no máximo, e começa a legitimar ele, homem, com a função de pai, com aquele filho com a função de homem, apresentando a ele as condições que esse homem vai exercer de um trabalho, o caráter, o profissionalismo que ele tem de ter como homem, o homem que futuramente vai casar, vai ter a sua mulher, porque aquela mulher daquele pai não é dele, mas é a mulher aquela mãe que ele simboliza muitas vezes, sendo a mulher dele, que começa ali a questão de amor e ódio com o pai. Ele vê o pai que ele tem as mesmas características do pai. Ele pode buscar também uma mulher como o pai dele buscou a mãe mulher que ele tem no lar. Então essa função de homem, ela nasce através da mulher, quando legitima, logicamente, este pai, homem, dentro da sua casa, para realmente fazer, nós chamamos na psicanálise de castração desse menino, mostrando para ele que ele tem o pai, que é autoridade sobre a vida dele também, que vai impor limites, que vai colocar sobre ele ali condições, os sentimentos que a mãe às vezes coloca em excesso, esse pai vai colocar ali a regra, a tranquilidade, para não exceder o limite que a mãe deu até 8, 9 anos de idade, para fechamento do ético. Ô Valdir, interessante você estar colocando aí, parece que essa mãe é um fator também muito importante, né? Essa mãe mulher, não é verdade? Porque se essa mãe mulher tem um menino, ela vai ter uma dificuldade de legitimar esse menino como filho. Muitas vezes legitima ele como continuação do marido. Exato. Como que é isso, Valdir? O filho, quando a mulher tem esse menino homem, é o menino ereto na relação. Então ela faz essa função para que o menino seja, na saída do marido, uma continuação daquele marido que não está mais ali ao lado dela. Às vezes, muitas vezes, o marido, ou o homem marido, perde essa função, porque a mulher começa a enxergar naquele marido o pai dela. E quando isso acontece, a mulher direciona o filho através desse fator ereto que ela se torna, que esse menino se torna, pelo falo dele, essa continuidade dela. E se for uma mãe simbiótica, ela vai fazer com que esse filho seja uma extensão do que ela é. Tá. Ô Valdir, agora essa mãe apresenta o nome do pai, parece uma coisa esse nome, né, tal. O nome do pai significa pra gente na psicanálise a entrada da organização de sentimentos, da lei. Exatamente. Porque é a lei que organiza os sentimentos. Então, uma casa que não tem uma função da lei é uma casa desorganizada. A gente até brinca, né, Valdir? Pai que grita é mulherzinha. Os homens não gostam muito que a gente fala isso, não. O Deslane Espírito Santo está dando palestra nas igrejas, nas empresas. Ó, homem que grita é mulherzinha, né? Por quê, Valdir? Qual que é a função desse pai na vida de uma criança? Esse pai, ele tem a função primordial de chegar para o filho e legitimá-lo juntamente com a mãe. Quando a mãe começa a falar ou deteriorar aquele pai, que é o nome do pai, o menino não vai enxergar nunca aquele ser com autoridade que ele tem que exercer dentro de casa. Então, o menino sem limites, o menino muitas vezes que dá aquela monte de birra nas ruas, porque essa pessoa não tem como visualizar aquele pai que tem essa função de pai, mas na realidade é um homem. Se essa mãe, na fase ali, a hora que ela acaba a amamentação, começa a legitimá-lo, este homem, como sendo a lei dentro de casa, que vai colocar a lei, que traz ali as condições financeiras, que traz o suprimento dentro daquele lar. Quando essa mãe não faz essa apresentação, esse menino, ele visualiza quem para ser a lei dentro de casa.
Ele visualiza quem para ter esse controle de sentimentos que a mãe às vezes dá em excesso a essa criança. Palavra-chave, Valdir, eureka. Controlar sentimento. Se a mãe entra para legitimar e ensinar o que é sentir, tanto que se a criança fica presa na fase do espelho, que é a fase da relação da mãe com a criança, ela vira um adulto psicótico. Então, quando esse pai entra, essa mãe já ensinou a sentir através dos 5 órgãos dos sentidos. Sim. Essa mãe ensinou essa criança a perceber o mundo. Sentir é perceber o mundo. É se motivar. Oi? E como esses 5 sentidos são colocados nessa criança? Olhar, o cheirar, o paladar, a audição, o toque que essa mãe tem de fazer com essa criança. E muitas vezes, quando essa criança tem esses 5 sentidos apurados, ela é legitimada. E o pai tem o papel principal de colocar limites nas condições dos sentimentos dele. Controlar esses sentimentos que às vezes a mãe dá em excesso. Mas pode também ocasionar ao contrário, dessa mãe não colocar esses 5 sentidos e se tornar um ser narcisista. Olha, interessante, né? A mãe não explora os sentidos da criança e a criança retorna todos esses sentidos para ela mesma. Aí vai ser aquele marido que vai degradar a mulher, que não vai ver nada de bom na mulher, não é, Valdir? Exatamente, porque tudo se volta para ele mesmo. Quando essa criança, na fase espelho que você colocou, ela começa a chupar o dedo, começa a movimentar pontiagudas do seu corpo, como o pezinho, o dedo, chupar a chupeta, colocar uma toalhinha na boca, e essa mãe não visualiza isso nessa criança, ela visualiza para quem ela vai mostrar. Ela não tem para quem mostrar. Então ela se volta para ela mesma. Então ele se torna um ser que tudo é para ele. E não para o objeto dele, a mãe que teria de apresentar esses 5 sentidos, para ele incentivar esses sentidos a ele. E é muito característico, sabe, gente? A gente observa muito no consultório, e adultos, né? Com sentimentos totalmente descontrolados. E como que isso vem? Como essas fantasias traumáticas, né? Vem pra gente no consultório. É sempre que a pessoa é muito exagerada, ela presta muita atenção nas coisas, ou ela sente demais ou ela não sente nada. Parece que faltou ali a legitimação do pai. Porque o pai, não é, Valdir, não é isso mesmo? Exato, ele vai entrar e vai controlar o excesso de percepções que essa mãe deu para essa criança e de sentimento. Ele entra com um fator de controle, por isso que a gente fala que é a fase anal, né, Valdir? A fase do corpo. A criança fala, nossa, e é a fase que a criança mais desafia os pais. Pode, por que eu não posso? É a fase do não, né? Por quê? Exatamente. Por quê? Porque é uma forma dela negar que existe alguém que vai vir e controlar o que ela está sentindo. Ok? É tão interessante nessa não fase, aceita a frustração. Oi? E é tão interessante nessa fase anal, no qual nós chamamos, né? Que essa criança ela começa a sentir que ela tem um presente para dar para alguém. E quando essas pessoas não dão a esse cocô no qual ela começa a ingerir, começa a ser aí a saída da fralda da criança, onde começa a legitimá-la a ir realmente ao troninho que nós chamamos tanto, ou fazer o cocô no vaso, para que essa pessoa possa sair tranquilamente dessa fase de sentimentos. Quando ela não tem esse olhar do pai, esse olhar da mãe, é uma pessoa que fica totalmente descontrolada, desmedida. Aí nós chamamos as pessoas, às vezes, de uma pessoa obsessiva, né? Que tem um controle em excesso do dinheiro, das coisas ao seu redor. Ou é mesquinho demais, né? Faz questão de centavos, né?
Ou até mesmo pode se tornar um criminoso, né? Isso é uma coisa que a gente... Porque ele precisa de controlar os sentimentos. Então, não tem um fator paterno ali, uma função para vir, porque a função do pai, como o Dr. Valdir disse perfeitamente, é ensinar a criança a lidar com os sentimentos que outrora a sua mãe colocou. Exatamente. Né? Então, essas pessoas que não têm controle sobre os sentimentos, que está estourando, falando as coisas, é uma pessoa que teve uma ausência do nome do pai. Mas é difícil, não é, Valdir? Às vezes tem pai que não quer fazer essa função. Como que é isso, Valdir? Porque as mulheres reclamam. Ah, Janise, eu pelejo, Janise, mas eles não querem, Janise, eles não querem. Aí eu faço. Ontem mesmo eu atendi uma assim, aí eu faço. Como que é isso aí? É um pai omisso na relação, né, Janise? É um pai que simplesmente quer colocar o filho ao mundo, mas não quer realmente fazer esse papel de autoridade com o filho. E é um descontrole, uma desmedida, quando este pai deixa de fazer esse papel paterno. Porque a mãe entra nesse papel, que é um controle de sentimentos que o pai tem de fazer, e que a mãe acaba fazendo. Aí nós vemos muitas vezes, hoje, essa questão aí do homem ser um pouco afeminado, e a mulher, às vezes, essa questão mais masculinizada, mesmo que ela não seja as questões aí de invertido ou homossexuais, mas tem toda essa configuração, porque muitas vezes ela não visualizou nesse pai uma autoridade. A mulher tem de ver no homem a autoridade para a escolha de um marido, porque tudo que nós vivenciamos está no nosso inconsciente, o que foi gerado na nossa infância, de 0 a 8 anos. Se nós colocarmos um pouquinho de Marlene Klahr, ela fala que até entra, né? Ou seja, no ventre da mãe, ainda nós conseguimos fazer como essa mãe aceitou o filho, a forma que ela teve a gestação, se foi uma gestação tranquila. Então, tudo isso está no nosso... tanto é que tem no livro Introdução ao Narcisismo, se eu não estiver enganado, nesses sentimentos e inconsciente, fala muito sobre isso, porque às vezes é uma dificuldade que nós temos de saber o que é consciente e o que é inconsciente. Mas nós não podemos colocar esse objeto no consciente, sendo que é algo que nós buscamos o tempo todo no nosso inconsciente, no qual nós formamos o nosso ser. Então, essa mãe, quando ela tem essa presença de ser a pessoa que controla esse sentimento, ela tem uma dupla função, ela tem uma ambiguidade de papéis. E esse homem, quando crescer, vai ter dificuldade com essa mulher, a mulher que ele vai ter de procurar na rua. Muitos homens no consultório, às vezes, têm medo de chegar na mulher, de conduzir a mulher, de falar com essa mulher, porque teve na mãe este papel de autoridade no qual o pai teria de exercer. O papel, a função paterna, né? Este homem não teve esse papel dentro do lar. Ô, Valdir, mas olha que interessante. Vamos pensar assim. Esse homem não quis, né, trabalhar esse lugar dele. Sim. Essa mulher cansada teve que fazer isso. E esse filho sofreu o dano. Exatamente. Né? Por isso que quem conhece, gente, primeiramente, Jesus, Deus e a psicanálise não julga ninguém. Por quê? Sabe que essas pessoas vieram de estruturas familiares adoecidas. Extremamente adoecidas. Né? Adoecimento não é o fisiológico, é o adoecimento psíquico. Famílias disfuncionais. Ok? E muitas vezes, Valdir, eu gostaria de falar uma coisa com você aqui, que você me ajudasse a esclarecer. Perfeito. O pai, sobre a menina, o pai, às vezes, fala mal da mulher dele para a filha. Qual que é o dano que ele pode estar causando para esse lugar que essa menina vai ocupar mais tarde? Este pai, quando ele começa a falar mal da mãe o tempo todo,
nunca legitimando a mãe, o papel que ela é, a função que ela tem dentro de casa, do lar. Isso é essa pessoa que, às vezes, muitas vezes, hoje nós temos visto tantas mulheres trabalhando fora e, às vezes, tendo que chegar ao lar e, às vezes, lavar, cozinhar, passar. Quando o pai começa a falar que a mãe está ficando fora porque ela não quer ficar no lar trabalhando ou fugindo do lar, ele está colocando aquela menina numa questão de adultério futuramente. Porque olha, gente, o que o Valdir está reinaugurando o pensamento da gente. Mais tarde, essa menina vai gostar de um homem casado. Exatamente. Olha, fiquei até arrepiada, Valdir. Pode falar, Marcos. E é tão fantástica essa questão, porque quando o homem não apresenta essa mulher que tem a função de mãe dentro do lar como uma pessoa, essa criança feminina, quando crescer, ela vai ter várias disfunções no psíquico dela. Porque ela vai sempre estar procurando um homem casado, porque ela vai querer fazer sempre essa triangulação, porque ela vai ver o pai como o quê? Como o marido dela. Já que a minha mãe não é a sua mulher, eu vou ser a sua mulher. Aí assume o lugar que não é dela, né, Valdir? Exatamente. Aí o psíquico dela vai entender isso, que ela tem que gostar não é só do homem casado, é do emprego do outro, do lugar do emprego do outro, não é verdade? A pessoa, isso, aí nasce aquela questão toda de querer ficar no lugar. A pessoa está trabalhando lá legal e tal, aí essa pessoa chega, que não foi legitimada por esse pai, ela quer o quê? O lugar da pessoa que está mais próximo do chefe. Por quê? Édipo. Exatamente. Olha o Édipo gritando. Mas isso foi de uma responsabilidade, né, doutor Valdir? De quem? Da mãe e do pai, porque a mãe tinha que ter legitimado esse pai como autoridade. E muitas vezes essa desconstrução que a mãe faz de ser pai, faz com que o pai também, que teve dificuldades com seus pais, que é os avós dessa criança, faça esse mesmo entendimento nessa criança. Então nós temos aí duas situações, onde o pai, em vez de moralizar a mulher, hoje nós temos visto aí uma quantidade de situações na psicanálise, de pessoas que não têm identidade própria, não têm dificuldade de autoridade que é exercida sobre ela, porque nós não temos visto essa autoridade que tem de ser exercida tanto pelo homem na função de pai e nem dessa mulher na função de mãe. Então essa menina fica totalmente perdida nessa situação. Eu tenho de amar o meu pai, sim, porque ela tem de amar e odiar a mãe para visualizar aquele homem paterno que ela tem ali numa relação fora. Mas quando esse homem começa a depreciar essa mulher que tem a função de mãe, ela vai visualizar somente quem? Uma degradação de ódio para com essa mãe. E visualizar uma triangulação externa, porque ela está fazendo uma triangulação dentro do seu próprio lar. Gente, isso é muito doloroso, sabe por quê? Aí nós chegamos, as meninas chegam no consultório, as mulheres, meninas lindas, maravilhosas, né? Tem uma família, ela fala, Janise, eu tenho o dedo podre. Eu custei entender que era dedo podre, né? É que todo homem que elas arrumam é um homem que vai degradá-las, que vai colocá-las numa situação de muita precariedade psíquica. Janise, parece. Uma posição que não é nada. Não é verdade? Valdir? Exatamente. Me conectou? Oi. Então, isso mais tarde, tem que tranquilo? Mais tarde, ela vai arrumar um homem, um namorado, ok? Se ela não for para a inversão sexual, justamente observando a trajetória que o pai fazia com a mãe. Exatamente, Janise. Entende? Claudiana, procure ajuda. Seu dedo pode ficar espetáculo de novo. Meu dedo é podre, doutora Jaime. Seu dedo pode ficar 100%, ok? Isso simplesmente
Porque nós precisamos de trabalhar o nosso psíquico. Isso não é culpa, não põe culpa em você por causa disso. Procure ajuda. Não é verdade? Procure ajuda. E ela tem que entender também que essa causalidade que aconteceu nela hoje foi por causa da infância, do que foi gerado no seu psique na sua infância. Então, tudo isso causa o que ela está colocando aí do dedo podre, né? Tem um dedo podre. Ela tratando... É porque a gente escuta muito isso, né, doutor Valdir? Muito, muito. Muito isso, muito isso. Né, que, eu não arrumo ninguém, todo mundo que eu... E outra coisa, gente, todo mundo que eu arrumo me abandona. Você já viu isso? Falar sobre isso? Muitas vezes. Todo mundo que eu arrumo me abandona. Parece que é uma angústia que a pessoa traz. Por que será que essa pessoa está fazendo isso? O doutor Ezequiel aqui, né, nosso presidente do Acolher Sem Escolher, vai estar conosco também daqui 2 semanas. Ele falou assim, fala com o Valdir para falar aí sobre os 3 R's. Reelaborar, repetir, né? E ressignificar. Isso. Para falar sobre a repetição. Esses 3 R's da psicanálise. Sim, exatamente. Porque há uma repetição. Quando nós conseguimos ressignificar, relembrar e automaticamente fazer de novo, porque essa dor nunca vai acabar. Nós temos que entender que essa dor, ela vai ter a função de nós vamos melhorar a condição psíquica dessa pessoa para lidar com essa dor. Quando nós lidamos com essa dor, nós aprendemos que podemos viver com ela de um sentido melhor, não procurando essa dor para repetir sempre as mesmas coisas que nós visualizamos e aprendemos na nossa infância. E com isso, o que é interessante... Pode falar. Entra o lado paterno, né? Essa questão de ser marido. Perfeito. Como é difícil, às vezes, ser marido, porque são uma função que você vai exercer dentro do lar, onde essa menina, essa mulher que está dentro do seu lar, ela procura o tempo todo aquele pai que ela teve. E como foi esse pai? Às vezes esse pai foi um pai que adulterou a mãe, teve adultérios com a mãe, teve problemas com a mãe, não foi um pai ausente no lar. E essa mulher, ela vai querer ter este marido dentro do seu próprio lar. Às vezes a mulher não teve essa questão de sentimentos, não teve o carinho que o pai tem de exercer com essa criança, principalmente com a mulher, para que ela visualize esse homem como esposo dela. Isso é uma repetição. Isso é repetição, né, doutor Valdir? Exato. Aí hoje uma aluna lá de São Paulo interessada falou, doutora Janise, será que isso é maldição? É hereditária? A gente pensa isso, a gente que é cristão fala assim, nossa, tá repetindo, é maldição. Gente, o mal entra onde há uma brecha emocional aberta. Exatamente. Por isso, se blindamos o emocional dos nossos filhos, da nossa casa, cada um faz ado, cada um no seu quadrado, nós vamos ter uma relação melhor e umas escolhas melhores. Não é verdade? Não é por aí? Com certeza. Interessante que até a Sofia colocou uma situação não é por aí? Minha filha. Com certeza. E até a Sofia colocou mais ou menos uma situação bem interessante. Nós conversando. Sofia é a filhinha dele, gente. Ela é uma graça. Ela comentou assim que papai e minha tia falou assim que cada um tem a sua vida para que cuide dela. Então nós temos a situação dentro da psicanálise onde nós queremos cuidar da vida do outro. Sempre da vida do outro. Mas o sentimento é nosso. Não é do outro. Aquilo que nós estamos transferindo para o outro não é um sentimento nosso. É aquilo que foi nos criado, foi nos colocado na nossa infância. E esse pai, quando não exerce essa função para com essa filha ou para com esse filho, tende que esse filho, mais tarde, possa ter um quadro de inversão, como você colocou, ou não venha ser também a ser esse marido no qual ele não enxergou no pai, quando estava ali a triangulação de pai, mãe e filho. Porque às vezes o pai era ausente do lar, o pai era omisso na relação, o pai o tempo todo não mostrava para aquele homem como teria de tratar uma mulher. E assim também com a mulher. Quando ele não visualiza naquela mulher, naquela criança ainda, esse ser feminino,
que ela tem de amar esse ser homem e faça com que essa criança, esse ser feminino, apaixone pelo próprio pai. Então, como ela não pode ter esse lado incestuoso com o pai, ela vai procurar relações incestuosas fora do casamento, como você procurar pessoas, como você colocou, muitas vezes narcisistas nessa relação, pessoas que são casadas, pessoas psicóticas, todas essas meninas no qual o pai não exerce essas funções de realmente legitimar, de controle de sentimentos, de colocar nessa criança limites, mostrar para essa criança que ele é o ser que protege aquele lar, que dá segurança àquele lar, que cuida daquele lar. Então ele faz com que essa criança não veja isso num homem externo. Ela vai sempre procurar aquele pai que a abandona até mesmo no lar. Às vezes ficando na frente da televisão por horas, sem visualizar essa criança que às vezes quer muita atenção, falar alguma coisa, e esse pai não dá o privilégio de sentar, ouvir, brincar, cuidar dessa criança. Ô, gente, essa live vai estar gravada no meu story, tá bom? E depois nós vamos colocar no YouTube, tá? Todas as nossas maratonas estão sendo colocadas lá no YouTube. Valdir, eu também estava aqui pensando pra gente conversar um pouquinho sobre essa situação, né? Sobre esses momentos que nós estamos vivendo, sobre essas questões todas. É a nossa questão mesmo espiritual, porque Jesus encontra também com histórias, né? Sim. Quando ele vai até o poço e encontra a mulher samaritana, ele vai ali encontrar uma história familiar, não é verdade? Exato. Aquela história familiar que era uma pessoa, com certeza pela psicanálise, teve problemas com os pais ali. Porque quando Jesus vai interrogá-la, diz: disseste bem, tivesses tantos, e esse que você tem não é seu marido. Não é verdade? Só um minutinho aqui. Pode continuar, Valdir. Nesse contexto que a Janese colocou aí, nós podemos visualizar um pouco dessa mulher. Essa mulher que a procura o tempo todo vários homens para identificar, né, quem deles pode parecer com o pai. Desculpa, gente. Essa falta Desculpa, do pai gente. que teve ali. Estou comentando com a Janese que essa mulher o tempo todo está procurando vários homens para identificar quem é aquela pessoa que ela pode figurar como pai. Aquele ser que ela não teve dentro do lar. É um ser ausente que ela nunca vai achar. E Jesus foi tão interessante que ele pegou e falou assim: você procuraste tanto e o que você tem hoje não é seu marido. Ou Ela seja, era uma adúltera. Exatamente. Não é teu, não é teu. Não é teu. Quer dizer, você está com um homem que não é seu, pertence a uma outra pessoa. Não parece que essa mulher samaritana tinha um probleminho ligado a uma questão lá no Édipo, da relação com o pai e com a mãe? Com certeza tem, né, Janine? Porque como ela procurou tantos e não achou nenhum, e estava com um homem que nós podemos dizer que não era dela, era adulto, nós podemos, logicamente que a Bíblia não fala isso, mas nós podemos colocar esse homem até, pode ser um homem casado, no qual ela estava fazendo a triangulação, né? Justamente, fazendo a triangulação desse caso. Nós temos um outro fato interessante na Bíblia, quando aquela mulher estava no fluxo menstrual durante anos. E Jesus chamou aquela mulher e ela foi curada porque ela teve a ousadia de chegar e tocar em Jesus e saiu dela uma cura. E é tão interessante a fala que Jesus fala. Ele pergunta aos discípulos: quem é essa pessoa que me tocou, que saiu de mim poder? E os discípulos falam, diante de tanta essa multidão, como nós vamos encontrar? E aquela mulher falou assim: fui eu. E Jesus fala algo interessantíssimo. Ele fala assim: filha, a tua fé te curou. Ele chama ela de filha. Lindo, né, gente? Lindo, porque aí ele entra no contexto de sendo o pai daquela filha. Porque provavelmente... Daquela mulher, né? Daquela mulher. Porque provavelmente o pai não legitimou aquela mulher. Interessante que na antiguidade nem se contava as mulheres. Então aquelas mulheres deveriam ter uma dificuldade imensa nesse setor paterno, porque não era legitimado a ver esse pai como um homem, como ser que cuidasse, como ser que protegesse. E quando Jesus fala filha, então Jesus legitimou ela como sendo o pai daquela pessoa.
E ele fala, a tua fé te curou. É porque aquele movimento dela de não aceitar crescer, não é verdade? Exatamente. Ela estava há 12 anos com fluxo de sangue e parece que naquele momento ela encontra com o pai dela e fala, minha filha, preste atenção em você. Agora você já não é uma mulher, nem uma adolescente e nem uma jovem. Aceita que agora você envelheceu, porque naquela época, quando as mulheres perdiam o fluxo menstrual, elas perdiam a força da procriação, aí elas não eram mais nada mesmo. Exato. Não é verdade? Então, Jesus falou, calma, né? Como assim, maravilhoso a sua metáfora. Calma. A sua fé, a manifestação do seu ato te salva. Então, legitime você. Ela queria tocar em alguém que a reconhecesse. Exatamente. Como mulher. Fantástico, fantástico. Valdir, e assim, e os filhos? Quando os pais degradam as mulheres em casa, né, não legitimam elas, você vê, Valdir, que há uma possibilidade nesse menino, entende? De mais tarde querer usurpar esse lugar do pai e poder até causar um assassinato? Com certeza, porque quando este ser masculino, né, ele não é legitimado por aquela mãe, pode falar. Quando este homem não legitima, esse homem, né, que tem a função de pai dentro de casa, não legitima esse menino, porque tem uma questão interessante quando Freud coloca que este homem menino, ele quer matar este pai homem para tomar o lugar dele com a mãe. Totem Tabu está escrito isso, viu, gente? Quando nós visualizamos esse ser que não existe mais, que ele degrada tanto essa mulher, ele vai fazer o que? Ele pode ser futuramente um perverso, um psicótico, que pode eventualmente matar mulheres. A perversão entra na questão aí desse pai, que às vezes maltrata tanto esse filho, maltrata tanto essa mulher. E futuramente, quando ele vê, ele vai casar com quem? Sendo que este homem, que foi o pai, não apresentou a beleza da mulher, não apresentou quem é essa mulher dentro do lar, essa mulher que procria, que faz a procriação dos filhos, que tem aí essa questão de gerar este filho. Toma, deprecia este. E este menino cresce fazendo o quê? Quando casa, deprecia a mulher que está no lar, deprecia essa mãe, desmerece ela como esposa o tempo todo, não falando realmente quem ela é, porque ele não ouviu isso do seu pai. Ô, gente, toda a nossa live, quando a gente fala sobre inversão, essas questões, estão nos livros do Freud, tá? Os 3 ensaios da sexualidade, um texto do Freud de 1906, Totem e Tabu também, um texto do Freud, tá bom? E também um texto do Freud sobre Leonardo da Vinci, tá? Lembranças encobridoras, ok? Então, todo nosso embasamento aqui, nós não estamos falando de nós estamos falando de um teórico, Dr. Sigmund Freud, que construiu e nomeou isso como psicanálise, tá bom? Então, para o pessoal não achar assim, estão falando de homossexualidade. Nós não estamos falando mal, nós estamos relatando o que uma família disfuncional pode vir a ocasionar no psique da pessoa. Porque nós amamos, aceitamos as pessoas do jeito que as pessoas vêm. E fazemos de tudo para que essas pessoas possam ter uma ressignificação, uma reelaboração do ser, que elas possam existir, se tornar subjetiva. Quer dizer que tem pessoas que nunca mais vão se tornar. Valdir está acabando, que pena, tá tão gostoso, né? Tá uma delícia. Mas, Valdir, fala aí o seu telefone. Valdir atende online também nesse momento de quarentena. Ok? Fala aí rapidinho pra gente. Atendo na Rua da Bahia, 570, no 8º andar. Atendo na Avenida Abel Machado. Seu número. 1264. Seu telefone, Valdir. 1264